Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Tem alguém feliz com Jesus aqui? Amém. Então segura na mão do crente mais perfumado que está do seu lado. Isso. Acho o crente mais bonito que está do seu lado. Aperte a mão dele até ele liberar um brado de glória bem forte. E diga para ele que bom que você veio. Então diga com autoridade. Eu estou sentindo que tem algo de Deus para você aqui nessa noite. Tem alguém que acredita nessa palavra profética? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, verso de número 13 em diante. Enquanto você procura, eu quero externar minha gratidão ao Senhor por essa rica oportunidade, por esse privilégio de poder retornar a esta casa, estar adorando a Deus juntamente com os irmãos. Um abraço do meu pastor, ao anjo dessa igreja. Deus abençoe, pastor. Cumprimentando o Senhor, cumprimento todo esse corpo de obreiro tão seleto, que Deus possa vos abençoar em Cristo Jesus. Quero louvar a Deus também pela vida da liderança, também está nos permitindo ser o porta-voz da palavra do Senhor nessa noite. Deus vos abençoe. Sabemos que não é fácil realizar uma festa, principalmente se tratando da obra de Deus, mas a Bíblia diz: esforçai-vos, não desfaleçam as vossas mãos, que toda obra terá uma recompensa. E eu tenho certeza que essa festa trará grandes coisas da parte de Deus para todos nós. Amém, irmãos? Quero louvar a Deus também pela vida do presbítero Claudinei, sua família, tem sido bênção no meu ministério. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Também meu amigo, meu irmão Rogério, uma bomba na mão de Deus. Deus te abençoe, meu amigo, você e toda a sua família. Minha esposa não pôde estar presente junto ao meu filho, porque hoje nós estamos tendo um pré-congresso na nossa sede. Como ela é solista, ela precisou estar lá, justificando a ausência dela, mas numa próxima oportunidade estaremos em família. Amém, irmãos? Quero parabenizar o grupo por mais um aniversário, por mais uma festividade. Que Deus nos abençoe. Depois eu vou pedir um contato de quem planejou essa camisa. Ficou linda, vocês estão lindos. Que Deus continue vos abençoando em Cristo Jesus. Quem achou, diz: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Quem não achou, diz: eu vou também. Eu vou também. Glória a Deus. Meus irmãos, eu queria dizer bem breve. Eu gostei daqui que o relógio fica bem lá embaixo. Quase não dá para a gente ver a hora. Já combinei com o pastor, vou ser bem breve. 15 para meia-noite eu vou estar finalizando. Amém? Glória a Deus. Amém. Eu senti que Glória ficou um pouquinho mais fraco nessa hora, hein? Mas amém. Mateus capítulo 5, verso de número 13, que diz assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina a todos os que estão na casa. Verso 16: assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Feche os teus olhos apenas para complementar essa oração. Amigo Espírito Santo, Tu és o único motivo que nos fez chegar até aqui nessa noite, sabe? Desde a antiguidade, desde o princípio, nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha em prol daqueles que o amam o Senhor. Pai, neste momento não permita que nada venha roubar a nossa atenção. Nós escolhemos ser luz, Senhor, e precisamos da Tua palavra para que isso se concretize em nossas vidas. Acampa anjos ao nosso redor, Senhor, e
que a tua glória enche esse ambiente. Nós somos totalmente dependentes de ti nessa noite. Não fala aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos. Exorta, consola e edifica em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento, glorificando o nome do Senhor. Se os músicos puderem me ajudar, minha voz já não coopera muito, então vocês me dão o suporte, eu tenho certeza que a gente chega lá. Meus irmãos, o texto que ora lemos é o tema dessa festa e ele é extremamente profundo de forma espiritual. Você vai perceber que quem fala essas palavras não é alguém qualquer. Quem libera essas frases não é um mero pregador ou uma pessoa irrelevante na história. Esse texto está inserido entre os sermões do monte ou no conjunto dos sermões da montanha. Vale ressaltar que o ministério de Jesus ele vai ser curto, um período de espaço de tempo, mas extremamente profundo, espiritualmente falando. Quando o Messias ele é retratado no Evangelho de Jesus Cristo, sempre descreveu Mateus, ele tem uma particularidade, porque Levi ou Mateus ele deseja apresentar a Jesus aos judeus como rei. Por isso ele inicia o seu Evangelho afirmando a genealogia de Jesus, iniciando-se em Davi, porque ele tem a preocupação de demonstrar que Jesus, o Jesus de Nazaré, era o rei dos judeus, e não só rei dos judeus, mas rei dos reis e senhor dos senhores. Você vai perceber que quando o ministério de Jesus ele se concretiza na terra, quando Jesus ele assume a responsabilidade que estava sobre as suas mãos, no mínimo 4 grupos de pessoas, eu preciso da sua atenção, esperavam um Messias nesse tempo e nessa época. Você vai perceber que nessa época os fariseus, grupo por nome de fariseus, esperavam pelo Messias. Esse grupo era um grupo mais letrado, era um grupo mais catedrático, e aguardavam um Jesus em sua natureza. Diferente dos saduceus, que já eram mais liberais nessa época. Também tinha um outro grupo que era conhecido como os essênios, que era um conjunto mais místico, mais espiritualizado, e também esperavam o Messias da sua maneira, do seu jeito. O quarto grupo era o grupo dos zelotes. Era um conjunto, um grupo mais militarizado e esperava também um Messias que vinha de encontro com a sua natureza. Só que quando Jesus ele vê a multidão, no capítulo 5 de Mateus, o texto diz, verso 1, e vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, e assentando-se aproximaram os seus discípulos. E abrindo a boca começou a lhes ensinar, dizendo, bem-aventurado. Perceba uma particularidade nesse texto. O escritor tem a preocupação de afirmar que antes de ensinar, antes de liberar as palavras que iria liberar, Jesus ele se assenta e os discípulos se aproximam. Na cultura, nessa época, na cultura judaica, quando eu encontrava com alguém, ele dizia assim, João, preciso falar contigo. Eu perguntava, é importante? Se a pessoa dissesse sim, eu dizia, então vamos sentar, porque eu vou dar importância para o que você está falando. Se era irrelevante, eu poderia falar em pé, porque eu saberia que iria ser por um período curto, pouco espaço de tempo, eu iria compreender que aquilo não era de tamanha relevância. Por isso o texto diz que vendo Jesus a multidão, subiu ao monte,
e abrindo a boca começou a lhes ensinar. Por quê? Porque ele se assentou. Os discípulos perceberam na sua linguagem corporal que o que ele iria falar era extremamente importante. E perceba que junto dos discípulos também se aproximaram a multidão. E dentre a multidão tinha fariseu, dentre a multidão tinha saduceu, dentre a multidão tinha essênios, dentre a multidão tinha um conjunto dos zelotes e tinha um quinto grupo, que era o grupo dos pecadores, aqueles que eram desvalorizados, aqueles que tentavam dar um passo para frente, mas voltava 2 para trás. Esse grupo ele não é muito bem visto, porque ele tenta se colocar de pé, mas toda vez que ele tenta se colocar de pé, esse grupo cai, porque é um grupo não muito bem visto, não muito bem quisto, é um grupo totalmente desprezado, mas quando ouve falar de Jesus, não resiste, não tem pecado que o segure. É um grupo que deseja ouvir aquilo que Jesus quer falar. E para vergonha do diabo, eu vou liberar uma palavra profética aqui. Quando Jesus abre a boca, ele não começa dizendo bem-aventurados fariseus, não. Quando Jesus abre a boca, ele não começa dizendo bem-aventurados essênios, não. Quando Jesus abre a boca, ele não começa citando nenhum cargo, nenhuma responsabilidade, nenhuma cadeira, nenhum dom, nenhum talento, não. Quando Jesus começa a ensinar, ele diz: bem-aventurado os mansos e humildes de coração. Não estou entendendo, João, eu vou melhorar para você entender isso aqui. Nós estamos vivendo em um mundo que as pessoas querem cobrar dos jovens aquilo que não são. Nós estamos vivendo num mundo que as pessoas na festa querem bater no jovem, quer falar que jovem é inconstante, quer falar que jovem está no pecado, mas nós somos o reflexo das gerações que estão vindo antes de nós. E se tem pessoas rasas, é porque estamos sendo ensinadas de formas rasas. Se tem pessoas que são irrelevantes espiritualmente, é porque nós, na nossa geração, somos ensinados por pessoas, respeitando a todos que estão altares, que são irrelevantes. Não estou entendendo, João. É muita gente querendo bater no jovem, querendo cobrar do jovem, mas não dá o exemplo que o jovem precisa. Vou liberar uma palavra que só para quem quer ser luz. Segura na mão desse crente que está do teu lado e diga para ele hoje: essa inconstância vai ter que bater em retirada da tua vida, porque esse rótulo de pecador vai ser jogado para fora do teu ministério. Diga para esse jovem: chega de dar trabalho para o teu pai, chega de dar trabalho para tua mãe, chega de dar trabalho para o teu líder. Hoje Jesus está te trazendo para te ensinar que esse teu passado não coloca o ponto final na tua história. Hoje vamos alinhar algumas coisas aqui nessa noite. Eu estou cansado de ouvir as pessoas batendo no jovem. Não, mas na igreja só tem pecador. Mas naquele grupinho da mocidade, ele canta no conjunto, ele prega no dia da consagração, mas quando sai da porta para fora, volta para o pecado. Mas gente, preste atenção numa coisa: quando Jesus se assenta, ele começa a ensinar. Ele não fala de dom, ele não fala de bens materiais, mas ele fala dos frutos do Espírito. Cá para nós, quando Jesus começa no Sermão da Montanha, Augusto Cury escreve um livro, O Mestre ou o Homem Mais Feliz da História. E ele diz que em Mateus 5, 6 e 7 está o segredo da felicidade. Eu tenho 25 anos, eu aceitei a Jesus com 14, e eu entendi que eu só poderia ter um ministério se eu casasse. Por quê? Porque a igreja, no seu contexto, nos obriga a ter um relacionamento para assumir o ministério. Só que o que a igreja não fala é que o jovem que é obrigado a casar para ter um relacionamento precisa muito mais do que casar, mas manter
o seu matrimônio. Eu vou falar algo que as pessoas não falam, gente. Vou melhorar aqui para você que é jovem. Por quê? Porque a igreja que te obriga a casar depois te proíbe separar. Então estou dizendo para jovens aqui nessa noite: o solteiro cuida das coisas de Deus e o casado cuida da sua família. Eu estou dizendo que você é jovem, mas pode fazer a obra. Eu estou dizendo que você é jovem, a Bíblia diz: jovens sois fortes, porque a palavra de Deus está em vós. Eu estou dizendo que você não precisa casar para se levantar com autoridade na tua faculdade. Eu estou dizendo que sobre você existe uma responsabilidade. Qual é? Fazer com que as pessoas vejam a luz de Cristo dentro da tua vida. Eu vou melhorar a minha fala, para ser claro. Por que, João? Porque hoje nós entramos na igreja. Esses dias um pastor virou para um jovem que estava do meu lado. Sabe aquele jovem do primeiro amor? É o primeiro a chegar, o último a sair. Ele sobe o monte, vai para a vigília e depois está na consagração. O pastor chegou para esse jovem e disse assim: olha, você está no caminho certo, mas para você subir o degrau ministerial, você precisa casar. Só que o que as pessoas querem é que você seja aquilo que elas não são. Então, por gentileza, segura na mão do crente mais bonitinho que está do seu lado. Aperta a mãozinha dele com carinho e diga para ele: não precisa. Diga para ele, não, diga mais forte: você não precisa ser o que as pessoas te obrigam. Porque dentro de você, diga para ele, tem uma marca diferenciada. A minha mãe sempre dizia: você não é todo mundo. E posso dizer uma coisa: o que Deus tem para você é para você. O que Deus tem para mim é para mim. O que Deus reservou para a liderança é para a liderança. Então você não precisa pular etapas. Por quê? Porque Deus te dará estrutura durante a tua caminhada. Maior índice. Isso aqui é fato, tá, gente? Quando é fato, não é argumento. De casamentos jovens saem dentro da igreja. E baixo para os senhores que o maior índice de divórcio também. Por quê? Porque nós obrigamos aos nossos jovens uma responsabilidade precoce. Eu posso te dizer uma coisa que eu aprendi na Bíblia vendo Samuel: você não precisa ser consagrado para colocar a mão no arado, não. Por quê? Porque se você quer ser luz, você primeiro precisa começar dentro da sua casa. Por que, João? Porque eu não vou ser luz só se eu tiver com o microfone na mão. Aleluia. Eu não vou ser luz só se eu tiver com o microfone na mão. Eu não vou ser luz só se eu tiver um banner, num cartaz, não. Eu posso ser luz dentro de casa, obedecendo os meus pais. Eu posso ser luz dentro de casa, parando de falar mais alto com as pessoas que cuidam de mim. Eu posso ser luz dentro da minha sala de aula, quando o meu líder não está e eu estou xingando palavrão. Eu posso ser luz dentro da minha faculdade, tentando dar uma de Dom Juan, sendo que eu chego na igreja, eu pego o microfone e quero fazer o fogo descer do céu. Eu consigo ser luz longe do altar, que é o mais importante. Diga para alguém que está do teu lado: você pode ser luz lá fora. Por quê? Porque aqui dentro a estrela que brilha é Jesus. Eu quero ver você ser luz lá no campo de guerra, onde a treva está te subindo. Eu não estou preocupado se a minha mensagem vai abrir a agenda, não. Eu estou preocupado se ela vai abrir a tua visão espiritual. Minha preocupação aqui nessa noite é você sair daqui e parar de querer viver na prática do pecado. Por quê? Pecado significa errar o alvo. Iniquidade, o prazer de viver na prática do pecado. Tem gente que está vivendo uma vida de iniquidade e não sabe. Por quê? Porque pegou prazer de viver no pecado. E essa peça ilustrou de forma terrível a nossa vida espiritual. E eu vou para o texto, verso 13. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se perder, com que se há de salgar ou de
tem pra gente? Eu disse sobre os grupos e Jesus ele continua ensinando. No verso 13, Jesus sai dos frutos e vai aplicar na prática de vida. E o que me chama a atenção em Jesus é o que Lucas escreve no seu evangelho, que Jesus não só ensinava, mas ele vivia aquilo que ele pregava. Cá para nós, eu tenho 25 anos. Esses dias eu estava pastoreando uma igreja. Nessa minha pouca experiência, eu percebi, eu já tive 2 empresas e fali com elas. Eu percebi que o mais importante de você abrir uma empresa é você permanecer com a porta aberta. Porque abrir uma empresa qualquer um abre, mas a dificuldade é você manter essa empresa aberta. Eu falei sobre o casamento. Casar é fácil, qualquer um casa, mas o segredo é você manter aquele casamento. Exercer o ministério, gente, pregar é fácil. O mais difícil é você viver aquilo que você prega. Jesus chamava a atenção do povo, por quê? Porque quando um saduceu falava, as pessoas olhavam e percebiam, as palavras são bonitas, mas o que fala não condiz com o que vive. E cá para nós o mundo sabe quem prega e quem vive. Por que, João? Porque tem gente que chega no evangelismo do folheto que está se perdendo. Na nossa época, a pessoa não tem coragem, ela tem coragem de evangelizar com o folheto no centro que ninguém conhece, mas dá o folheto naquele que prega e não vive, para ele evangelizar na rua da sua casa. Eu duvido que ele vai ter coragem de dizer Jesus te ama, para quem ele não dá testemunho e quer saber quem é de verdade ou quem não é. Bota ele para pregar no culto de praça, na praça da sua comunidade. Eu quero ver se ele vai aparecer no culto das 2 horas do domingo, porque pregar no culto de jovem é fácil, cantar na festividade é mole. Eu quero ver você ter a coragem de subir na praça com aquela caixinha que parece até um fundo de abelha, dizendo Jesus ama, boa tarde de salvação, larga esse pecado, muda de vida. Por quê? Porque as maiores luzes, elas não brilham dentro da igreja. A maior luz, ela brilha lá fora quando toca. Preste atenção. Quando a multidão escuta Jesus, o fariseu diz: esse Messias não é o que eu estava esperando. Saduceu também, esse aí não é tão liberal quanto eu imaginava, porque tem uma mentalidade na igreja dizendo: o tempo passou, o pastor precisa abrir a mente, as coisas evoluíram, esse negócio está ultrapassado. Não, vamos misturar os ritmos aqui, porque a gente vai atrair a galera. Só que o que as pessoas não sabem é que o jeitinho humano pode atrair a galera. Mas quando Salomão foi inaugurar a casa de Deus, os sábios disseram: Salomão, o que você precisa no dia da inauguração não é atrair o povo, o que você precisa é atrair aquele que vai habitar na casa. Então o que é que eu faço? Chama o velho Asaf. Por quê? Porque ele tem um jeito de atrair a presença de Deus. Eu estou pregando para uma geração aqui dentro que não está preocupado em ganhar curtida, nem seguidor no Instagram. Eu estou preocupado com uma geração que não está atrás do altar para viralizar na internet. Eu estou pregando para uma geração que não quer se favorecer em cima da chamada. Eu estou pregando
Rapaz, você canta muito. Rapaz, você prega muito. O que você está fazendo nessa igrejinha? O que você está fazendo com essa galerinha? Porque você pode estar em lugares grandes e lugares altos, mas eu aprendi que não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Então guarda a tua mente, cuida do teu coração, porque há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o seu final é perverso. E eu tenho um recado para você que ama a obra, para você que não visa a velha ou não da ovelha. Deus é o teu refúgio e fortaleza. Escute isso. Aí ele sai do salmo que conserva, porque eu sou jovem, gente. Eu já pensei em jogar tudo pro alto várias vezes. Não é só o jovem que pensa isso, não. Eu achava que quando a gente fosse subir pro altar, esse sentimento ia acabar. Mas sabe o que eu descobri? Que até Paulo tinha um espinho na carne. Sabe aquele dia que você não consegue, parece que o terno pesa 10 quilos a mais, gente? Sabe aquele dia que você não consegue orar durante o dia, que a luta está tão grande que você só chora? Sabe aquele dia que você está precisando de um abraço? Quando você chega no trabalho, alguém disse: ainda bem que você chegou, porque eu estou precisando tanto de uma oração. Sabe aquele dia que você está precisando de uma palavra? Aí aquele amigo aqui do lado te manda um áudio dizendo: ei, me dá uma palavra, porque a coisa aqui em casa apertou. Sabe aquele dia que você está passando na rua, aquela pessoa que sempre fala mal de você diz: ei, João, tem como você dar um pulinho aqui em casa, fazer uma oração? É nesse dia que Deus ele te surpreende e te mostra. E ele diz assim: olha, diga ao fraco que eu sou forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando Jesus ele te chamou, ele sabia que você ia errar, ele sabia que você ia falhar, mas ele sabia que ia ter momentos que você ia dar prejuízo para o inferno também. Ele sabia que você ia abandonar tudo aquilo que o mundo te oferece. Para quê? Para viver no altar. Porque a obra de Deus não é para quem quer. A obra de Deus é para quem ama. Preste atenção. Ele diz assim, gente, verso 14: vós sois a luz do mundo. Isso aqui, gente, me chama a atenção, porque 2 Coríntios 3,18 diz que nós somos como um espelho que reflete a Cristo de glória em glória. Isso aqui me chamou a atenção porque nesse texto, gente, eu percebi que se nós queremos ser luz, existe uma dimensão entre querer e ser. Porque nós queremos muitas coisas, só que entre o querer e ser existe um viajante chamado atitude. Eu conheço muitos jovens que têm um potencial enorme. Ele quer servir a Deus, mas o que eu ouço muito ele dizendo: eu quero, mas eu não tenho força. Eu queria participar da festa, mas eu caí de novo. Eu queria ser constante e parar de pecar nesse pecado. Eu queria ser luz, mas eu estou com pouco azeite. Sabe qual é o problema da parábola de Mateus 24, 25 das virgens, gente? Não é que a lâmpada está se apagando. O problema é que a reserva de azeite secou. Porque se está apagando a lâmpada, nessa época não era eletricidade, era como se fosse uma vasilha com um pavio. Você colocava o fogo e deixava o barbante no azeite. Enquanto tinha azeite, tinha luz acesa. Mas quando o azeite acabava, a luz se apagava. E preste atenção, parece que eu vejo esse texto, eu lembro de Moisés. A Bíblia diz que Moisés sobe um monte
e ele vê a sombra de Deus. Quando Moisés desce, o seu rosto brilhava. As pessoas não conseguiam olhar para a sua face. Por quê? Porque ele tinha algo diferente. As pessoas olhavam para ele e ele refletia a glória de Cristo. O que ele faz me chama a atenção. Moisés começa a usar um véu. Para quê? Para que as pessoas vissem a luz, mas também conseguissem olhar a ele. Só que o tempo passa, o brilho vai embora, e Moisés continua usando o véu. Para quê? Para que as pessoas não percebessem que o brilho tinha se acabado. E tem gente que hoje, até no passado, refletia a glória, começou a usar o véu, o brilho foi embora, e não tem a coragem de assumir que o brilho foi embora e arrancando o véu. Mas eu estou pregando para uma geração que está aqui nessa noite, porque, João, não é vergonha reconhecer que o brilho foi embora, vergonha é ficar continuando usando o véu, fingindo que nada está acontecendo. Deus hoje vai restituir as tuas forças, você vai voltar a brilhar dentro da tua casa, você vai parar com essa inconstância, você vai deixar esse pecado de lado. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a tua vida que está para nascer homem na terra, diabo no inferno, que vai impedir os projetos de Deus se concretizarem na tua chamada. Chega de fingir que nada está acontecendo. Deus está te chamando para o altar nessa noite, dizendo: chegou a hora de encarar a realidade que você está. Você olha essa pessoa que está do teu lado, diga para ele: é contigo que Deus está falando. Diga para ele: Jesus, ninguém viu, diga, ninguém viu, mas Jesus viu aquele contatinho que você estava escondendo lá. Diga para ele: Jesus viu aquele convite para ele se moça. Eu vou falar na linguagem de jovem aqui. Tinha jovem que hoje podia estar se arrumando para ir para a hipnose, mas disse no seu coração: eu vou para a festividade, porque eu estou a caminho do céu. Jesus sabe que esse ciclo de amizade que você está se envolvendo está ofuscando o teu brilho. E cá para nós, o que você não fazia, você está voltando a fazer. Talvez não seria essa palavra que algumas pessoas queriam escutar, mas eu estou preocupado, não é com teu glória, é com a tua mudança de vida. Porque tem gente que entra no mistério aqui dentro, que pula aqui dentro, que sapateia aqui dentro, mas quando o culto acaba o crente também. Jesus está preocupado com a tua alma, porque naquele grande dia muitas pessoas vão dizer: em teu nome preguei, em teu nome curei, em teu nome profetizei. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Cá para nós, não tem coisa pior do que a gente enganar a si mesmo. Não tem coisa pior do que você tentar fugir da chamada que Deus colocou na tua vida. Não estou entendendo, João. Tem gente aqui que sabe o talento que tem, mas está enterrando. Por quê? Porque ainda arde um temor no teu coração. Você está dizendo: eu até queria, mas eu não tenho força. Só que a Bíblia diz, gente: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? E eu vejo esse texto sobre luz, e aqui eu já encaminho, gente, para o final. Daqui a pouco o Gabriel me ajuda, Gabriel. Eu vou orar pela tua vida. E para finalizar, gente, essa pregação, essa reflexão, quando eu vejo esse texto e esse tema de querer ser luz, parece que eu vejo uma reunião dos filhos de Coré. O pai
desses meninos, Coré, ele desobedeceu a Deus e ele perseguiu um líder que foi levantado pelo Senhor. A Bíblia diz que Moisés orou e disse assim: se Deus for comigo, vocês não vão morrer de causa natural, não. Coré e os que estão me perseguindo vão ser mortos. A terra vai abrir e de sorte vai consumi-los, de forma que nunca antes e nem depois haverá morte semelhante a esta. A Bíblia diz que a terra se abre, preste atenção, e Coré é morto junto com todos aqueles que perseguiram a Moisés. O tempo passa, os filhos de Coré vão fazer uma reunião, e permita-me conjecturar, sem ferir o texto. E qual é o texto? Salmo de número 46. Parece que eu vejo eles reunidos, pastor, dizendo assim: nós não vamos seguir o caminho de papai. Por quê? Porque nós não aceitamos que a nossa história termine da mesma maneira. Por quê? Porque nós queremos ser luz. E qual vai ser a nossa oração diante dessa prova? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se estremeçam, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã. Escute, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o confim da terra. O quê? Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai vós e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Segura na mão do crente que está do teu lado e diga para ele: você vai passar pela prova, mas a tua luz vai atrair algo diferente, porque você não está sozinho nessa guerra. O leão da tribo de Judá está do teu lado, porque tu vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Por quê? Que diremos, pois, estas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, ninguém impedirá. Diga para alguém que está do teu lado: toda a ferramenta preparada contra ti, preparada contra a tua casa, não vai já cair por terra, porque a casa do diabo acabou de cair. Deixa eu ver quem acredita nessa palavra. Enquanto você está aqui adorando, eu vejo os projetos do diabo sendo jogados. Eu preciso de 2 crentes que acreditam nessa palavra profética. Se você tem glória, levanta a mão direita. Se você tem aleluia, levanta a mão esquerda. Se você é batizado com o Espírito Santo, faz aquilo que o diabo. Quem tem glória, aumenta o volume. Quem tem aleluia, aumenta o volume. Eu estou vendo gente que estava com a lamparina apagando e o Espírito Santo dizendo: você vai voltar a brilhar. Ninguém apaga o teu brilho, ninguém ofusca a tua chamada, ninguém te lança para fora do altar. Por quê? Porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nada te separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu finalizo isso. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Salmo 119, verso 105. E luz para os meus caminhos. Perceba que somos luz, e como luz precisamos de um combustível. Eu vou melhorar para alguém entender. Se somos luz, para que a gente venha brilhar, precisamos ser
ser cheios de algo ou alguma coisa. Então não adianta eu querer brilhar lá fora se eu não estou cheio da palavra de Jesus. Por que, João? Porque eu vou tentar brilhar sem ter. E com a permissão do pastor aqui. Se coloque de pé nesse momento. Gabrielzinho, você me ajuda no louvor aqui? João, como é que você vai fechar esse raciocínio? Você só vai conseguir ser luz se ao invés de você querer maratonar no Netflix, você maratonar na palavra de Deus. Você só vai conseguir ser luz e brilhar lá fora se ao invés de ficar buscando um meio de viralizar, você buscar um meio de ser cheio da presença de Deus. Você só vai conseguir dar uma palavra e levantar quem está caído lá fora se antes você entender que você não tem para onde correr. Não adianta você querer andar com aquela galera. Por quê? Porque eu estou pregando para gente aqui que já até tentou sair da presença, mas quando chegou naquele ambiente sentiu que não era mais de lá. Eu estou pregando para jovem aqui que diz: eu não quero mais saber desse negócio de crente, porque só foi eu virar crente que as coisas travaram na minha vida. Eu estou pregando para jovem que diz: eu não vou nem participar dessa festa. Quer saber? Eu vou dizer para a liderança que eu não quero mais camisa, não quero mais nada, eu vou ficar em casa, eu vou sair, vou voltar para o lugar de onde Deus me arrancou. Só que quando você ouviu a voz do Espírito Santo, você disse: eu não consigo sair do altar. Estou sentindo a presença de Jesus aqui, gente. Porque a fase mais difícil da vida de alguém é o início. E tem jovem que está aqui dentro dizendo: eu queria jogar tudo pro alto. Só que toda vez que eu ouço, eu sinto a presença dele. Eu não consigo. Ei, não julga aquele jovem que está fraco, não. Estenda a mão para ele. Não fica questionando a santidade de alguém, não. Estenda a mão para ele. É melhor ele capitando aqui dentro do que ele perdido lá fora. Para de julgar as pessoas. Estenda a mão, porque aquele que está limpo, cuide para que não caia. Nós somos o exército que mais matamos, irmão. Ninguém aqui está imune ao dia mal, gente. Eu quero te dizer: abrace essa geração. Se você quer que ele seja luz, então seja você primeiro. Que nesse culto você venha entender que Deus, ele tem uma obra na sua vida. Você não tem para onde correr. Eu queria conhecer aqui o primeiro jovem que quer aceitar a responsabilidade que Deus tem na sua vida. Eu quero orar pela tua vida, não é você. João, eu não quero mais ser constante. Não. Lembra que eu disse: não é vergonha você vir aqui. Vergonha você ficar aí andando. Ninguém vai te julgar. Se alguém te olhar com desprezo, porque a pessoa precisa
Será que você pode sentir a hora de Deus elevando a palavra? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus é seu mundo. Moisés sobe o monte e morre. Não sei se você entendeu isso aqui. Deus disse para Moisés: Moisés, sobe o monte e morre. Quem é luz caminha com ele, nem que seja para a morte. Gente, cá para nós, imagina aquela subida. Moisés subindo o monte. Nessa, Gabrielzinho, vou subir o monte. Agora você imagina Moisés subindo o monte sabendo que ia morrer. Moisés subindo o monte sabendo que tudo que ele tinha conquistado ia ficar para trás. Imagina aquela subida, jovem. Deus disse para ele: Moisés, tu vai subir e vai morrer. Ele disse: se Deus falou, eu vou subir, nem que seja para morrer. Me ajuda, eu vou subir o monte. Eu queria que você fechasse os seus olhos e pensasse naquilo que você precisa renunciar. Vai ser um momento particular, você e Deus aí agora. Deus, eu preciso vencer a fornicação. Eu vou subir esse monte, vou deixar para trás. Eu preciso vencer essa promiscuidade. Eu vou vencer, eu vou deixar para trás. Eu vou vencer essas amizades. Eu vou subir esse monte. Tem uma geração lá fora que não
voltar para o altar. Tem alguém aqui? Eu quero te conhecer nessa noite. Levanta a tua mão. Você que entendeu que precisa passar o controle da tua vida para Jesus. Todo mundo que está em nosso meio é crente. Levanta a mão, só quem é crente. Está todo mundo firme na presença aqui. Quem está afastado aí, levanta a mão, deixa eu te conhecer. Tem um jovem de vermelho lá atrás. E aí, varão, qual o teu nome? Lucas. Vem aqui na frente, Lucas, eu quero orar pela tua vida. Rogério, acompanha ele aí. Lucas, para aí. Enquanto você... A mocidade não vai embora não, abraça o Lucas. Isso, Lucas. Você vai caminhando aí até o altar. Na medida que você vier caminhando para o altar, correntes vão ser quebradas dentro da tua casa. A presença que está aqui vai incendiar a tua casa. E Jesus disse assim, ó, fala para ele que eu vou colocar tudo no devido lugar. Ei, parece que algo entristeceu esse jovem. De uma forma que ele até queria, mas ele não consegue. Enquanto ele vai vir caminhando no altar, vai ter corrente sendo quebrada. Estenda a sua mão para o Lucas agora. Na palma a mão da sua
Filho amado Jesus Cristo, meu Pai. Deus, escreve o nome, Senhor, do Lucas nos livros da vida, Pai querido. Senhor, e apaga o nome dele no livro da morte, Deus. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Eu não lhe peço que o Senhor manda anjo para segurar na mão dele, meu Pai, mas que o Senhor mesmo, Senhor, toma a mão dele, Senhor Jesus querido, e conduze ele segundo o teu querer e a tua vontade, meu Pai. Senhor, muito obrigado pela vida do Luke e pela vida da família dele, Senhor. Pai, cobre a vida dele com teu precioso sangue, Jesus querido. Livra ele, meu Deus e meu Pai, das fraquezas espirituais, Senhor. Segura, Senhor, na mão do teu servo, meu Pai, e ajuda ele. Nós oramos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, e a igreja aplauda o Senhor